Irmão, vamos lá então. 1 Samuel 29. O que nós precisamos fazer é relembrar algumas coisas, porque este capítulo está completamente relacionado ao capítulo 27, tá? E o comecinho do 28, 1 e 2. Vamos lembrar então. No capítulo 27, onde está Davi? Está habitando com os filisteus. Lembra? Ele está habitando, ele não está ali por um tempinho, ele está já há 16 meses, 1 ano e 4 meses com os filisteus. Ele está enganando o rei de Gate ali, não é? O rei Aques. Ele está se passando por um aliado. Lembra? Ele sai para campanhas militares e fala o quê? Para o rei, quando o rei pergunta. Ele fala que atacou povo israelita, mas não é verdade. Ele ataca outros povos e ele elimina todos, para que ninguém conte o que ele está fazendo. Não, ele não está matando filisteus, ele está matando outros povos que habitavam o deserto ali, as regiões, que eram inimigos de Israel, historicamente inimigos que Josué não havia derrotado completamente. Mas Davi está fazendo isso, mas ele engana o rei de Aques para que ele possa ficar lá no território com os seus 600 homens e as suas famílias, né? Vamos por aí talvez 2.000 pessoas. Ele recebe uma cidade chamada Ziklag, dada a ele pelo rei, para que o rei o tenha perto, mas também não fique sustentando aquele monte de gente. O rei dá uma cidade para ele. Então Davi está habitando com os filisteus. E é claro que esse momento de Davi é um momento de fraqueza dele. Lembra que a decisão foi dele, ele não consultou o Senhor. Ele queria escapar de Saul, ele queria fugir de Saul, e a solução que ele se deu foi: eu vou habitar com os filisteus, eu vou pedir lá asilo e vou ficar. Ele não consulta o Senhor, é uma decisão pessoal, mostra um pouco de incredulidade dele, uma decadência aí na sua confiança no Senhor, que tantas vezes o tinha livrado. Mas agora ele toma uma posição de: eu vou habitar com quem Deus diz que é inimigo, com um incircunciso. Então ele faz isso. O que acontece então? Não tinha como não evitar um envolvimento com Aques. E Aques termina o capítulo 28 falando o quê? Davi, você é muito bom, você vai ser meu guarda agora, porque agora eu vou lutar contra Israel. E aí termina assim, lembra? A gente fica assim: e agora? Como é que ele sai disso? Como é que Davi sai dessa situação? Ele agora vai ter que lutar contra o seu povo, ele vai ter que manter a sua máscara, né? O seu fingimento ali, e ele é convocado pelo rei a lutar contra os filisteus, contra Israel agora. E agora ele está numa sinuca. Como é que ele vai sair dessa? Tá? E aí a resposta que ele dá é muito legal, né? Ele fala no 28:2: tu saberás o que eu sou capaz de fazer. É uma resposta que não diz nada, mas diz. O rei entende. Muito bem, ele vai fazer muito por mim, mas ele joga essa resposta no ar. Você vai saber o que eu sou capaz de fazer. O que será que ele está pensando, né? O rei interpreta isso como: bom, até agora você... eu só tenho relatos de suas façanhas, então vai ser mais uma façanha contra Israel. Até porque Saul era inimigo dele, então ele vai lutar mesmo contra Saul. Mas será que era isso que Davi queria dizer? Né? Será que ele iria lutar contra o Israel, o seu próprio povo? Lembra? Israel era um povo cujo rei próximo seria Davi. Como é que ele ia lutar contra o seu próprio povo? Né? Então, termina assim. No capítulo 28, do 3 em diante, nós temos o conhecido episódio da necromante, que o autor coloca ali fora de cronologia. Nós vamos retomar isso hoje. Não está na sequência do tempo. O autor coloca algo que aconteceu depois, ele traz para cá para dizer: olha o que alguém em uma situação muito delicada resolve fazer. Os dois estão em uma situação delicada, não é? Tanto Davi quanto Saul. Mas olha a solução que Saul dá para si mesmo: eu vou consultar morto, já que ninguém fala comigo, eu vou fazer o que é abominável ao Senhor. Ele não está preocupado com obedecer ao Senhor. Agora, o capítulo 29 volta para Davi. A cena sai de Saul e volta para resolver esse conflito aí que ficou. Como é que Davi vai sair dessa? Se ele for para a batalha, isso vai manchar o seu nome. Imagina, Saul e Israel posicionados e do outro lado está Davi. Isso não é rei de Israel. Ele ia manchar a sua reputação. Um rei não seria alguém que lutaria contra o seu próprio povo.
Até isso poderia impedi-lo de reivindicar o trono para si mesmo. Um traidor, né? Seria um traidor, e essa informação poderia ser sempre usada contra ele. Você nos traiu, você lutou contra nós, ainda que Israel ganhasse, por exemplo. Mas agora ele está enredado, mais do que nunca. Então, assim, uma coisa interessante que isso mostra é que o pecado nunca está sob controle, gente. Nunca. A gente acha que a gente controla, mas não controla. Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, ou pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Então, você não pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Não dá. Você não tem controle sobre isso. E Davi não teve controle sobre o pecado dele, de incredulidade, de se aliar com o filisteu, ficar fingindo, enganando. Uma hora, quando nós dissemos, a casa caiu. O rei falou: Davi, gosto muito de você, vamos lutar contra Israel. E agora? Não dá para enganar todo mundo por tanto tempo. E assim é isso, é com Davi, né? Então, nós temos aí o 27, só para lembrar: Davi busca escapar de Saul, se aliando com o filisteu. 28, Saul busca a resposta, a salvação, numa necromante. E no 29, o que teremos? Vamos ver hoje. Bom, qual é o objetivo do nosso texto hoje? Ainda não é o ensino, mas o objetivo do autor. Ele quer mostrar o contraste de Davi e Saul. Como é que um lida com uma situação complicada, danosa, perigosa, e como é que o outro lida. E como é que Deus está sobre isso tudo, com um e com o outro. Tá? Vamos lá então. Lembraram então do contexto? Voltamos para a nossa cena de batalha, ou preparação para a batalha. Os filisteus contra Israel. E Davi está do lado dos filisteus. Isso é um problema para Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam os seus israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Então vou colocar o mapa aqui, porque é importante nós enxergarmos isso. Afec está aqui, Jezreel lá em cima, tá? Aqui o monte Gilboa, ou Gilboa, tá? Aqui é onde, aqui está Endor, ó, Sunem, tá? E aqui foi onde Saul consultou a necromante, depois do que aconteceu aqui no 29, lembre-se disso. Mas os israelitas, os filisteus se ajuntam em Afec. Então, para a gente lembrar, onde é que está Afec aqui, ó? A tribo de Efraim, e a gente está aqui, ó, Sunem, Jezreel. Israel está acampado aqui. Essas planícies aqui, a planície de Saron, essa planície de Jezreel, tá? Então, veja, as cidades dos filisteus estão lá embaixo. As 5 principais cidades eram Gaza, Ascalon, olha ali, Asdod, Ecrom e Gate. Aquis é rei de Gate. Então eles estão aqui lá no sul, em Judá. Eles pegam os exércitos, vão subir e param em Afec. Depois vão subir mais, tá? Lá para Jezreel. Tanto faz, é uma simples tradução. Afec ou Afeca é a mesma cidade. Então, para a gente entender, sul e norte, tá? Ó, aqui esse mapa está um pouco melhor. Você tem aqui a cidade dos filisteus no sul, ali junto à tribo de Judá, ó, Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate, as 5 cidades principais dos filisteus. Eles estão habitando aqui, mas eles pegam o exército e juntam, sobem geograficamente, param em Afec, e eles vão subir até Jezreel aqui. O que o texto diz é que eles se ajuntaram, os filisteus, em Afeca, ou Afec, os israelitas lá em cima, em Jezreel. Tá? Então, geograficamente, é assim que estamos. Então, nós temos aqui a menção à Afeca. A gente não se lembra. O que é Afeca? O que aconteceu em Afeca ou em Afec em 1 Samuel? A gente esqueceu. É assim mesmo. O que aconteceu em Afec, em 1 Samuel 4, a arca foi tomada pelos filisteus. Lembra? Que levam a arca para a batalha, é em Afec que os israelitas perdem e os filisteus tomam a arca. A presença do Senhor, que não estava ali, foi um amuleto, é tomado em Afec. Então é uma lembrança ruim. Filisteu em Afec não é uma boa lembrança. A arca foi perdida ali. O que causou a morte de Eli, ele caiu da cadeira, lembra? O que trouxe para Israel a necessidade de um rei, que foi Saul.
Então a fé que não é uma boa lembrança, tá? Talvez uma ironia aqui, Davi está com o filisteu e a fé. A arca estava com o filisteu e a fé. O que será que vai acontecer? Tá? Então, filisteus estão tomando o norte, ou seja, tem presença filisteia muito forte ali. Israel está perdendo território, eles estão subindo. E o versículo 2 diz: os príncipes dos filisteus se foram para lá, para a fé, com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Então o exército filisteu, daquelas 5 cidades principais, marchando em direção à Afec para subir ainda mais, tá? E cada príncipe ia liderando o seu exército da sua grande cidade, tá? Quem vinha atrás na retaguarda? Aques, rei de Gade, com Davi e seus homens. Então todo mundo se junta em Afec lá. Aí você fala: meu Deus, Davi está indo mesmo. Ele está indo lutar contra Israel, inacreditável. Ele não ficou, ele está no exército, na retaguarda de todo mundo. Ele não tem controle da situação, ele está fingindo ainda. Qual é o plano dele? O que será que vai acontecer nessa tolice que ele se meteu? Pois é, cadê esse Davi que disse para Golias: quem é esse incircunciso aí? Porque não é do povo de Deus, não está na aliança. Será que ele quis estudar? Se quiser eu soube, né, no passado vocês tomaram a arca, mas veja só, ele está marchando junto ao exército filisteu. Ele é o último exército ali de todos. E então, 3, disseram então os príncipes dos filisteus. Que príncipes? Das outras cidades. Você tem Aques, que é de Gate, e os outros 4, Gaza, Ekron, Asdod. Eles viram isso, essa marcha de Davi, Aques e Davi, seus homens na retaguarda. Parece que tem uma chegada ali, uma questão militar, né? As tropas passando em revista, talvez. E aí os príncipes dizem: olha aí, estes hebreus, o que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus. Aques dizendo: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Então, passando ali as tropas, baixando para Jezreel, parando em Afeca, os líderes percebem que tem Davi, gente estranha nesse exército, na retaguarda. E veja, eles falam: quem são esses hebreus? Usar esse termo, se você se lembra, é um termo pejorativo. Lembra da escravidão. É assim, esse povo escravo aí, quem é isso? Que está vindo o nosso exército. Quem são esses? Quem são esses hebreus? E Aques responde: Aques está de bem com Davi. Ele fala: olha, esse aqui é Davi, não é Davi este? Imagina, gente, Davi não era desconhecido. Ele era ruivo, não é? Ele matou Golias. Ele tem a espada de Golias. Ele pegou 200 prepúcios de quem? Filisteu. Ele recebeu uma musiquinha aqui, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E ele estava no exército filisteu. Os príncipes estão coerentes, não são? O que é isso? E Aques é assim: não, ele tem comigo mais de um ano e 4 meses. Eu não vejo nele problema algum. Eles são desertores, eles são aqueles mercenários, sabe? É um mercenário. Davi foi salvo pelo nome. Olha aí, está chegando no ensino aí. Olha como é que ele vai ser salvo dessa enrascada que ele se meteu. Deus tocando no coração desses homens aí. Já acabou o ensino, vamos embora para casa. É isso aí. Muito bem, Adilson. É isso aí, porque veja, Adilson, mas é isso mesmo. O que o autor está nos mostrando isso? Davi se meteu numa enrascada. Ele não consegue se livrar disso. Olha o que acontece para livrá-lo disso. O próprio filisteu fala: o que é isso aí? Pô, a gente não vai. Ele é Davi, só que Aques ainda gosta de Davi, né? Ele possuía uma lealdade, mas gente, olha que ironia, é que Aques vê Davi sem erro nenhum, mas Davi no fundo assim: se ele soubesse o que eu estou fazendo, né? Meu plano aqui, estou 1 ano e 4 meses enganando ele. Ele estava matando
matando israelita, coisa nenhuma, ele está matando outros povos. Ele está dissimulando, é uma ironia aqui. Aques está defendendo um dissimulado, que ele não sabe ainda que é mentira, mas Aques gosta de Davi e vê nele uma força muito grande. É Davi, sabe lutar. Porém, 4, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, contra Aques. Imagina a indignação, os 4, contra um. Não pode ser. E lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne o lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Ou é com o seu senhor, ou como? Como é que ele vai se reconciliar com Saul? Ele vai ser nosso adversário. Não seria porventura com as cabeças destes homens? Destes porque estão perto dele. Olha a sacada dos príncipes, como são prudentes. Esse cara vai dar um golpe. Esse cara vai dar um golpe na gente. Assim, os comandantes ficam irados com Aques, porque é muito ingênuo, Aques. Você pensar assim, é muita ingenuidade você incluir Davi na retaguarda do exército. Agora imagina a cena da batalha. Você tem filisteu, aí você tem israelita lá, eles vão contra. E lá atrás você tem israelita. A gente vai estar no meio dos caras. A gente vai estar no meio de israelita. Ele vai contra a gente. Não confio. Os 4 dizendo, Então, acho que tem um autor que eu li muito interessante, que ele fala assim: parece que esses comandantes leram Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência. Não tem amizade entre nós. Só que eles não leram, Mas não parece que assim, eles não falam: não, então vamos conosco. Ele diz: não, isso é hebreu. Nós não temos amizade. Eles dão uma lição de coerência, Eles leram Gênesis 3,15 lá, porém inimizade entre ti. Então, Davi não era sustentável ali. Os líderes, lembrando, inclusive, tem um relato em 1 Samuel 14, se vocês se lembram, que tinham alguns desertores israelitas, quando Jonatas mata os filisteus, que se voltaram depois contra os filisteus. Já teve esse episódio de israelitas saindo do exército de Israel, se escondendo em cavernas, e depois que Israel começa a ganhar, eles se voltam contra os filisteus. Então é possível que isso tenha vindo à mente. Não é porque é um desertor que ele não vai se voltar contra nós. Saul era inimigo de Davi, sim, mas a possibilidade de reconciliação é grande, porque olha o que eles pensaram. Olha como eles pensaram: Davi vai se reconciliar com Saul matando a gente, com a nossa cabeça. E agora eles ficam amigos de novo. É um plano, ele tem um plano. A gente não sabe se Davi tem mesmo um plano, o texto não fala. Ele fala que Davi estava lá, mas não fala o que estava na cabeça de Davi, qual era o plano dele. Qual é a coisa mais segura a fazer para os comandantes? Manda de volta. Nós não queremos esse Davi com seus homens aqui. A última coisa é que tivesse israelita em retaguarda de filisteu. É um sanduíche de filisteu. Exato. E mais, eles disseram ainda disseram: não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? E tem mais, não só a prudência é nosso argumento, Aques, e de fato eles estão prudentes mesmo, como a história é nosso argumento. Que 10 milhares de quem que ele matou? De nossos. Você vai confiar? O Deus falou que Davi deu graças a Deus, Olha como Deus livrou Davi. Com o filisteu fazendo a resolução, foram filisteus que fizeram. Não queremos. Ele ficou de boa. Porque na verdade ele não ia agir como Aques. A gente não sabe se Davi tinha um plano. Alguns, peraí que a gente vai chegar lá. Na minha opinião, eu acho que ele tinha um plano. Mas o texto não fala, é a nossa inferência. Ele tinha um plano ou não? Na hora da batalha, ele agora vamos matar filisteus. Não sabemos. O que nós sabemos é que ele não foi para a batalha. Porque ele foi liberado. Porque os comandantes não confiavam nele. Coerentes que eram, Então, eles não querem lutar.
com alguém que matou milhares de filisteus. Aí, Aques ouve isso, imagina a indignação lá, os comandantes numa tenda, né? Imagina, não sei se passou essa lá na novela, essa daí, eles numa tenda falando e Aques ouvindo, e os 4 bravos com ele, não vai com a gente. E então Aques diz assim: vou ter que dar a notícia para Davi, né? Aí acontece. Então Aques chamou Davi e disse: tão certo como vive Yahvé. Olha só, gente. É como se Atos estivesse falando para ele: eu vou te livrar dessa situação. Mas olha só. Constrangedora. Mas Aques não sabe mesmo quem é Davi. Ele está recebendo a resolução de 4 príncipes. Perdido. Eles estão reprovando a minha retaguarda. Então eu vou ter que falar para Davi: Davi, tão certo como Yahvé vive. Olha só, ele cita o nome de Yahvé para Davi. Que feio, né? Na boca de um incircunciso, tão certo como vive o Senhor, tu és reto. E me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha. Olha, Davi, você é alguém correto. Ah, se ele soubesse, né? Ele não sabia. E para mim é coerente que você venha comigo. Para mim, eu quero que você venha comigo. Porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Eu não achei mal algum em você ainda, não sei se porém aos príncipes você não agrada. Então, tão certo como vive o Senhor é inesperado, né? O vício do Aques. Então, mas ele está falando o nome do Deus de Israel. Os deuses dos filisteus são Dagon, são outros deuses, são cananeus. Mas será que por causa dessa mistura deles, os judeus com os hebreus e tal, que eles começaram... Certamente eles sabiam que o Deus de Israel era Yahvé. Então Aques quer ser muito amigável com Davi. Aques ele é alguém que quer, ele é a favor de Davi, ele quer transparecer: Davi, não fui eu. Então certo, então ele está fazendo um juramento: ó, eu estou te dizendo, como, pelo seu Deus, por Yahvé, eu acho você uma pessoa boa, e eu quero você comigo, mas os governantes não querem. E ele perdeu, não é? Então Aques não percebe que Davi joga tudo dos 2 lados. Mas até aquele momento, Davi estava fiel a ele nessa permanência dele ali, Então, na cidade. mas o que Davi fazia? Ele não atacava o israelita. Lembra no capítulo 27? Ele falava para Aques, quando ele saía para campanhas militares, ele voltava e Aques falava assim: e aí, você matou quem? Ah, matei gente de Israel. Mentira! Ele mentiu durante 1 ano e 4 meses. E o pecado estava nele ali naquele momento. Só que ele queria ficar em Ziclag para Saul não pegá-lo. E ele matava todo mundo, não deixava nenhum vivo, para ninguém falar: nós somos amalequitas, estamos morrendo, que Davi está matando. Não, amalequita não, ele está matando israelita. Mentira. Então Davi fez um trabalho muito bem feito para manter a sua mentira. Tanto que Aques diz: você é reto, eu quero você comigo, mas os comandantes não querem. Então, E também assim, Davi tinha uma fama de guerreiro, isso. né? Ele dentro de um exército, Era uma força uma impressionante. força, Ele matou uma Golias. força, né? Ele matou muito filisteu na vida dele já. Então ele seria uma força. E Aques o tinha como um desertor. Ele odeia Saul. Ele vai lutar contra Saul mesmo. Ele é nosso agora. Ele já me deu provas de que ele é leal a mim. Não fez nada. Em Ziclag estava paz, estava tudo bem. Ele habitou lá 1 ano e 4 meses em paz. Mas Davi estava fazendo outro trabalho e dizia outra coisa para Aques. É esse o ponto aqui. Tem até uma cidade para ele, né? Ziclag. É. Isso. Seguindo. Então, olha só. A palavra de Aques para Davi foi: eles não querem você comigo. Não querem você conosco, filisteus. É o 7, né? Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Ou seja, volte pacificamente. Talvez Davi tivesse até o direito de protestar, mas Aques fala: vai em paz, volta pacificamente, tá? A ideia é essa: não compre briga lá. E Aques esperava que Davi ficasse desapontado quando foi negada a Davi a permissão de participar dessa batalha. Provavelmente os seus homens ficaram, a gente não sabe, porque não sabe se tinha plano disso, tá? Então, Aques fala: volta em paz, porque vai desagradar os príncipes. O que vocês acham que Davi vai falar? Pergunta, ele vai dizer assim:
Graças a Deus. Claro, vou voltar em paz, tranquilo. Olha o que Davi fala. Então Davi disse a Aques: o que eu fiz? Inacreditável. Não é? Ou o que achaste do teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aí você diz, não dá para entender agora. Davi, agradece e sai daí, né, meu? Olha a oportunidade de você sair, mas olha só, aqui os estudiosos se dividem um pouco. O que vocês acham? Davi estava sendo sincero ou dissimulado aqui? Não parece? Porque ele parece que está dizendo assim, ó, eu preciso manter uma aparência, porque senão vão pensar que de fato eu queria matar mesmo. E por isso que eu acho que é o plano dele. Até porque uma coisa aqui é interessante. Inimigos do rei, meu senhor. Ele está falando isso aqui a primeiro momento para Aques, não é? Mas ele usou as mesmas palavras para Saul. Meu senhor. Então alguns dizem assim, essa frase, mais uma vez, geral, Davi poderia estar querendo dizer, eu queria matar vocês mesmo. Inimigos do rei, meu senhor. A saber, Saul. Mas o texto não diz isso. Mas há essa possibilidade de Davi estar tentando aqui manter uma hipocrisia e sendo um ótimo ator. Não, eu quero ir. O que eu fiz? Eu sou bom, até agora eu tenho feito tanta coisa boa e agora eu não vou poder lutar. Ele usa palavras de duplo sentido, novamente, assim como na hora que ele foi convidado. Exatamente, você vai ver o que eu posso fazer. E agora ele fala, inimigos do rei, meu senhor. Quem são esses inimigos? Lá atrás fingiu de louco, né? Ele já fingiu de louco lá na mesma cidade, veja. Agora pode fingir novamente. De novo, a questão é que o texto não fala que ele fingiu. Ele argumentou contra Aques. Eu quero ir, não é? Então, ele continuou nessa dissimulação para tentar parecer assim, eu quero ir, mas não vou. Parece que alguém queria mesmo. Então não suspeitavam muito dele. Vamos liberá-lo mesmo, né? Ele precisava então fazer isso. Mas, como eu disse, a gente parece que é uma dissimulação de novo aqui. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi, eu sei. Bem, você Esse Aques é... O que eu fiz para que eu não vá pelejar com você? Eu sei, Davi. Eu sei que você é reto. Até hoje, você no meu serviço, você me obedeceu bem. E que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Gente, o Aques é alguém. Ele é meio leso, né? Ele é meio leso. Oi? Quem está sendo mais dissimulado? Quem não sei, então, Aques parece estar sendo sincero. Aques gosta de Davi. Só que antes, foi interessante. Ele não conhecia direito Davi, né? Ele não sabia da tramóia. Ele estava mostrando a face bonita. Isso, Exatamente. Davi estava mentindo. E uma coisa que passou aqui, que eu não falei, mas eu vou voltar, lembra que no versículo 4, se você olhar aí, no versículo 4, os príncipes dos filisteus falam, para que não se faça nosso adversário. A palavra ali para adversário na língua hebraica é Satã, inimigo. Adversário, de onde vem Satanás. Tá? A palavra que eles usam é Satã, que é adversário, é isso que significa. Os príncipes falam assim, nós não vamos levá-lo porque ele vai se voltar contra nós, se fazer o nosso adversário. Agora Aques fala assim, ele é um anjo. Anjo é diabo, assim, Davi, né? É adversário ou é de Deus? A visão que Aques tem dele Era um anjo. parece assim até exagerada, né? Demais. Então, a perspectiva aqui da narrativa de Aques, o respaldo de Aques quanto ao caráter de Davi é impressionante, né? Um gentio não conseguiu encontrar em Davi falha, mas estava enganando. Era para Davi ficar com pezinho na consciência. Ele era totalmente inocente. Mas... Você percebe como Davi está numa crise de fé aqui? Ele tá numa fraqueza de fé. Ele está numa fraqueza. Deus acha disso. Agora, se ele tivesse firmeza de fé, em nome do Senhor ele iria e, sei lá, enfim, mataria todo mundo, os seus homens, mas ele não cita o nome do Senhor aqui. Ele diz, eu quero ir.
talvez para executar o seu plano mirabolante, de pegar a retaguarda, talvez, mas ele não expressa isso, ele não expressa a confiança em Deus, não é? Então, é isso. Aque está chateado porque Davi não vai, mas ele diz: eu sei que você é bom, Davi. O problema é que os filisteus disseram: não suba, e se subir aqui não é questão geográfica, é ataque. Não ataque este conosco a batalha. Eles não querem. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos, que vieram contigo, aqueles 600 homens, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então, que quer que haja nessas palavras de Aque a Davi, não tem dúvidas, vai embora. Não queremos você na batalha, ou eles não querem. Logo que amanhecer, vai em paz. E essa é uma segunda vez que Filisteu livra Davi. Lembra daquela batalha que Davi está fugindo do lado de uma montanha, uma pedra, e Filisteu está indo pelo outro lado e vão pegar. E Saul está indo pelo outro lado e vão pegar, eles vão se encontrar. O que salva Davi aqui? Filisteu que atacou, aí Saul é avisado e volta para proteger. Agora Filisteu de novo salva Davi. De uma outra forma, mas ainda é Filisteu, né? Agora, Deus usou o próprio inimigo para livrar. Deus usou o próprio inimigo para livrar. Tem aquele salmo: prepara-se uma mesa diante dos meus inimigos. Aqui o inimigo prepara uma mesa para mim contra ele mesmo, né? O inimigo me ajuda. É isso que está acontecendo aqui. Agora, olha que contraste interessante. Como é que Saul, quando terminou de falar com a necromante, foi embora? Ele foi à noite. Ele tinha que se esconder. Davi vai em paz, vai na luz. Há um contraste aqui de Saul indo embora e Davi indo embora. Apesar da fraqueza, apesar da sua tolice, Davi vai tranquilo embora. Saul tem que se esconder porque ele é rei de Israel, ele está indo numa necromante, ele tem que sair à noite porque Filisteu pode ver ele. Tem um monte de questão com Saul que é mais tenso. Davi vai embora em paz e vai de manhã. Não precisa ir à noite, sabe assim? Vai tranquilo. Então Davi de madrugada se levantou, ou seja, logo no início da manhã, ele e seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus, lá em Ziclag, a cidade deles. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel, porque a batalha ia acontecer lá. Israel já estava lá. Então Davi e seus homens voltam à terra, foram dispensados honrosamente, né? Mas tem algo aqui que é importante que a gente veja: Saul vai morrer nessa batalha, nós já sabemos. Mas importante para a história de Davi é que Davi não mata Saul, certo? Nem Jonatas, não é Davi que faz isso. E uma das provas ele nem estava lá. Eu ia perguntar isso, se foi nessa batalha Que Saul morreu. E a prova que não foi Davi é que, textualmente, Davi voltou, eles tomaram sentidos opostos. Então isso até depõe a favor de Davi. Davi poderia dizer: eu nem lá estava, eu voltei, eu fui impedido de lutar essa batalha. Nesse lado, Davi não pode ser acusado de matar Saul para pegar o reino, porque nem lá ele estava. Agora, por outro lado, Davi, pela sua tolice, perde a chance de estar com Saul batalhando contra inimigos de Deus. A tolice dele fez isso. Ele perdeu a chance de lutar as lutas do Senhor contra inimigos. Mas aí será que Saul não ia ser inimigo da trás quando ele estivesse tentando? Mas veja, ele perde de estar com Israel, o povo do Senhor, o povo que o Senhor escolheu. Ele perde porque a escolha dele foi: eu vou me fingir aqui para me esconder com o filisteu. Eu entendo isso, mas ele faz parte de Israel. Sim, E ele não luta mas com Israel. no momento também, não estou defendendo o que Deus Sim, diz, sim. mas no momento também, ele está entre dois inimigos, porque Saul também está doido para matar ele. Exato. Ele escolhe um inimigo que deu uma chance dele viver. Mas porque se dá o O Saul histórico pega, de Davi é Deus livrando. E aqui ele não conta com isso. Essa fraqueza dele gera tudo isso. Ele poderia estar em lado de Israel, mas a incredulidade dele e impedir abrigo dos filisteus gera tudo isso, a mentira. Ele fez semelhante a Pilatos, né? Eu vou lavar minhas mãos aqui, que eu vou.
Aí não vou lutar contra. Na verdade, ajudaram ele. Ele dissimulou dizendo que queria, mas não foi bem lavar as mãos. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tentou fingir até o último momento, mas não deixaram ele ir. Val, você queria falar? Desculpa. Não, eu só ia comentar justamente sobre isso. Eu fiquei pensando, nessa guerra realmente que Saul morre. Aí eu pensei assim, duas situações. Eu acho que por providência de Deus nas duas. Primeiro, os próprios filisteus foram usados por Deus para livrar Davi de ir nessa guerra. Providência é uma palavra-chave. Exatamente. E aí lá na frente qual seria? Davi veio na guerra, matou Saul para usurpar o trono. Deus livrou ele justamente De tudo isso. de toda essa mancha. Excelente palavra. Excelente. Deus livrou ele da mancha. Da mancha. Mesmo na tolice dele. Deus livra usando inimigo. O ensino está aí, né, gente? É exatamente isso. Ele poderia ser acusado de estar na batalha. Mas o texto aqui é claro. Davi voltou para a terra e os filisteus subiram a Jezreel. Caminhos opostos. Ele não estava lá. Ele não estava lá quando Saul morreu. Então não pode ser acusado disso. Excelente. Então, algumas conclusões. Aqui o nosso texto termina. Conclusões rápidas antes de nós irmos para as nossas perguntas. Então, apesar de Deus ter sido bondoso ao livrar Davi aqui e seus homens de participarem da batalha, cuidado. Falar assim, vou fazer besteira e Deus me livra, né? Gente, fazer besteira a gente tem a prescrição. Pecado nunca é incentivado na Bíblia, então não tome essa história como, bom, se eu fizer besteira então, confio que Deus vai dar um jeito de me livrar. A Bíblia nunca fala para você fazer a besteira. Você não tome isso como desculpa. Tá? A gente colhe o que a gente semeia, isso está lá em Gálatas, né? A gente colhe o que a gente planta. Davi, apesar desse livramento aqui, ele colheu o que ele plantou. Imagina a tensão que ele estava, imagina o medo. Ele teria que fazer um plano muito bem feito para matar Filisteu, ele poderia morrer nisso. Ele estava numa enrascada. Ele sujou as mãos de sangue para enganar o Aques, ele sujou a mão de sangue, matando muita gente para poder ficar lá 1 ano e 4 meses enganando o Aques. Então, Deus livrar Davi aqui não é desculpa para nós nos metermos em confusões por nossas incredulidades. Tá? Isso é importante. Apesar do texto não mencionar Yahvé, a não ser pela boca de Aques, tem uma mão invisível aqui, não tem? Está claro. Assim como no livro de Esther, que não há o nome de Deus citado, há a mão invisível o tempo todo guiando as situações para resolver. Há uma mão invisível aqui. E veja, qual a comparação que nós temos aqui? Saul e Davi. Deus está com quem? Não está claro? Depois da necromante? Percebe a situação do 27, 28 e 29? Como é que Saul resolveu a questão dele? Um necromante. E Deus, eu não falo mais. E ele sai à noite, ele não tem o que ele quer, ele sai atribulado. Ele não é livrado da sua situação, Saul. Davi, apesar das suas falhas aqui, ele é livrado. Porque tem algo em Davi que não tem em Saul. Davi é do povo de Deus. Davi faz parte do povo de Deus. Exato, a aplicação é essa, a gente vai entrar nisso. Apesar das nossas tolices, que são pecado, que a gente pode pagar por isso, a gente pode sofrer consequências, em última instância, Deus está conosco. E isso nos conforta, não nos libera, nos conforta nas nossas tolices, porque Deus tem um pacto conosco. Talvez, pastor, não justifica às vezes as nossas fragilidades, falar que aconteceu com o Davi lá e vai acontecer com a gente. De modo nenhum. E a gente vai. Ó, a Raquel colocou aqui no domingo. Estavam aí, Isso. né? Ela falou, pois é, eu estava meio fraca, assim, é igual o Davi estava. Mas todos nós temos esses Sempre tem uma momentos. saída. Todos. Já aplicando aqui, você já teve algum período da sua vida que você esteve assim, distante de Deus? A gente sabe, né? Aqueles períodos longos, até mais longos, a gente não ora, a gente não quer nada com nada, sabe? E às vezes a gente até pensa em, puxa, não quer saber,
e aí acontece alguma coisa, até de gente ímpia, que te traz de volta, que te livra. É Deus. É essa a aplicação desse texto. Você está naquele mês distante do Senhor, aí você quer se afundar mais no pecado, e vem do outro lado algo assim, não, você não. E você é liberto de uma forma inesperada de se afundar mais onde você está. É porque Deus está conosco. Isso é confortador. E emocionante. É Deus fazer isso conosco, apesar de nós. É porque Ele é fiel ao pacto que Ele tem com Davi. Eu não vou deixar. Apesar dessa tolice que você fez. Você é meu, Davi. Igual isso que eu estou comentando agora da Raquel, porque na verdade, lá o rei é ímpio. E de repente, o que a Raquel comentou aqui é. Uma moça que nem é crente, né? Me falou algumas coisas. Então, se algo bom. Que te trouxe de volta. E trouxe uma libertação de algo que eu precisava. É uma aplicação, Raquel. Porque Deus é soberano sobre ímpios, inclusive, para usar os ímpios para nos livrar de nós mesmos. E a gente não pensa isso no ímpio, né? A gente sempre pensa que dele não vem nada de bom. E vem. E vem. Porque Deus controla. Deus está controlando os comandantes para falar, esse aí não. Como é que Davi ia se livrar disso? A não ser que viesse dos próprios filisteus uma negação. Você não vai com a gente. Gênesis 3,15, que eles não leram, mas eles tinham. Isso é inimigo nosso. Não é? Hebreu não é com a gente, não pode. Eu pensei aqui em algumas aplicações também, né? Jovens, mais adolescentes. Poxa, eu sou cristão, mas eu quero agora me afundar nesse mundão. Aí de repente vem do próprio mundão um não para você se afundar. É Deus te preservando. Do próprio mundão vem um não. Não, você não, a gente não gosta de você. E você é liberto, Deus te livra por alguém falar, a gente não gosta de você, não vem conosco não. É um livramento de Deus vindo de ímpio. É aqui, impressionante. Então, gente, esse texto mostra a graça de Deus, né? Misericórdia de Deus. Hã? Excelente, eu lembrei de Ciro em casa, esqueci aqui. Obrigado, Cláudio. Ciro, o que foi Ciro? Isso que eu lembrei. Persa, um rei persa que falou, Eu Israel, também lembrei dele agora. volta. É verdade. E Deus fala, o meu servo Ciro. Ele não era Ele deixou o israelita, povo ir. ele libertou Israel. O inimigo liberta Israel. E Deus fala, é meu servo, porque eu tenho controle sobre ele. Está na minha mão, Ciro. Na história de Esther, que o rei sonhou, né? Ficou com insônia. Foi ler E foi a ata. ler, aí viu toda a história O Amã, que era o inimigo, acabou salvando, porque ele no passado fez uma coisa horrível e o rei falou, não é? Quantas coisas tem na Bíblia desse jeito, que uma pessoa que não é do povo de Deus É usada em prol do povo de Deus. E você disse uma coisa aí que às vezes acontece mesmo, pessoas que estão aqui no nosso meio saem e falam, agora eu não quero saber mais disso aí. E vai lá para aquele meio, a pessoa já olha para ele e fala, olha, você aqui, você não é desse mundo nosso aqui. Isso não quer você perder a gente não. Não. Aí ele fica constrangido, meu Deus, o que eu estou fazendo? É um livramento, não é? Você pode pensar assim também, por exemplo, pode ser que tem pessoas que façam isso e não volte. Sim, nós não sabemos o coração. O que nós estamos dizendo é que Deus usa, é isso. Deus usa mesmo os ímpios para os seus, aqueles que são de Deus, serem guardados. Eu fiquei pensando, se for Deus, volta. Sem dúvida. Se não, Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver então a nossa estrutura. Muito bom esse texto, né? Interessante demais, né? Olha lá, o exército dos filisteus. Perdão, o exército dos filisteus e israelitas se acampam para a batalha. Versículos 1 e 2 aí. Eles se acampam, né? O versículo 1 dá a localização. Então a fé que está mais embaixo, ali no final de Efraim, e Jezreel está lá em cima. Então tem um caminho a percorrer. Tá? E do versículo 2,
o contingente do exército dos filisteus com a presença de Davi e seus homens. Então, os filisteus estão indo com Davi na retaguarda. Versículos 3 a 5. A objeção dos comandantes filisteus à presença de Davi. Não queremos. Não foi ele que cantaram aí dele, matou um monte de gente nossa. Não é ele que... Não, mas não pode ser. É hebreu. Como é que você vai... É tão ingênuo assim, Aques? Ele vai se reconciliar com Saul matando a gente. É isso que ele vai fazer. 6 a 7. Aques confia em Davi, mas anuncia a este a decisão dos comandantes. Davi, você é reto aos meus olhos, mas eles não querem. 8. A objeção de Davi, que é inacreditável, né? Será que é verdade ou eu estou fingindo? Mas eu quero ir, porque eu fiz. Eu sempre fui reto. Eu quero estar lá. 9 e 10. A resposta de Aques a Davi a favor desse. Não, Davi, eu sei disso, né? Mas mantendo a decisão está mantida. Você não vai com a gente. Volta para a sua terra lá dos filisteus, que é Ziclag, que eles não querem você. E versículo 11, o retorno de Davi e seus homens às terras dos filisteus, retirando-se do exército filisteu. Que coisa! Livre da enrascada que ele se meteu. Sobre o que o nosso texto está falando? Não é sobre a ida na batalha. A ida é uma cena. Mas como Davi saiu dessa situação, se retirou. Exatamente, o texto está falando disso. Samuel está falando, o autor está falando. Eu vou dizer agora como é que Davi se livrou da enrascada. Como o Senhor livrou Davi da dificuldade que ele mesmo se viu através de vocês. Isso aí. Sobre como Davi foi liberto. Tá? Olha só, o que eu escrevi foi isso. Como Davi e seus homens foram dispensados, retirados do exército filisteu para a batalha contra os israelitas. Eu não coloquei Senhor aqui, eu sentei a mão porque isso vai estar no ensino. A gente sabe teologicamente que ele é o Senhor que está por trás, mas o texto está dizendo como é que Davi foi desligado do exército. É sobre isso, tá? O que o texto está dizendo, então eu resumo o texto agora, para a gente ter uma ideia. E o texto está dizendo que os exércitos filisteus e israelitas se acamparam para a batalha, com Davi e seus homens integrando a retaguarda do exército filisteu. Vendo isso, os comandantes dos filisteus não aceitam que Davi integre seus exércitos, suspeitando dele e ordenando que se retire com seus homens. Aques argumenta defendendo Davi, mas comunica a este a decisão dos comandantes. Davi não concorda com a decisão, aqui é um fingimento provavelmente, mas Aques, mesmo a favor de Davi, mantém a resolução e diz a Davi voltar com seus homens à terra dos filisteus, o que Davi faz? Retirando-se do exército filisteu. O que a gente aprende com isso em 2026? Nós já falamos do ensino, né? De várias maneiras, né? O Senhor, com a sua providência soberana, com a sua misericórdia pactual, nos livra de nós mesmos, da nossa tolice, muitas vezes. Esse é o ensino do texto para todas as épocas. Olha só, o que eu escrevi foi: em sua soberana providência e misericórdia pactual. Por que, gente? Porque ele não faz isso com Saul. Deus não livra Saul de entrar na casa da necromante, não é? Porque Deus não quer falar com Saul, porque não tem pacto com Saul. Com Davi tem. Isso faz toda a diferença para nós, crentes. Deus tem um pacto conosco. Então, naquele mês que você está afundando em pecado, se você é um crente, Deus vai te tirar disso. Pode ser até usando um ímpio. Achei interessante, apesar das suas tolices. O Senhor livra o seu servo de formas inesperadas, apesar de suas tolices, que o colocam em situações danosas. Que Deus nós temos, irmãos. Misericordioso, irmão. Demais, porque ele tem um pacto. Com Saul ele não foi, justamente como eu disse, porque ele não tem pacto. O amor pactual, a misericórdia, a lealdade pactual de Deus para com Davi, faz Deus falar assim: você não vai se manchar por isso, eu vou dar um jeito nisso. Comandante filisteu, resolva aí, ele não vai. Para da inimizade que tem lá em Gênesis 3, vocês vão entender essa inimizade, vocês não vão querer ele com vocês.
E aí ele vai se livrar da enrascada que ele se meteu. Agora, olha que legal, comparando esse ensino com o ensino da passagem da necromante. Olha como o autor coloca isso um do lado do outro para a gente entender. Aquele que decide viver distante em rebelião contra Deus, recebe o abandono e a rejeição de Deus. Olha o contraste que o autor quer mostrar. Davi não foi abandonado nem rejeitado por Deus, passando a colocar-se em situações danosas no desespero de encontrar direção. Davi fez exatamente isso. Davi se colocou numa situação danosa para encontrar solução para a perseguição de Saul. Ele se meteu numa enrascada, foi morar com o filisteu. O que Deus faz com ele? Eu não abandono você, né? Saul eu abandono, porque ele decidiu viver em rebelião contra mim. Você tem um pacto comigo, eu não abandono você. Que confortante isso. Quantas vezes eu já vivi nessa situação de afastamento, aí Deus usa alguma coisa e a gente volta, não é? A gente volta. E vira pastor. E vira pastor, né? E a gente volta. Vamos lá, Jesus aqui, gente. Aqui está mais difícil, tá? Primeiro, eu vejo aqui, claro, a progressão, né? De Gênesis 3,15, não é, gente? Tem a progressão aqui, dá para ver, inimizade. Como? Com os próprios cristãos falando, não queremos esse povo com a gente. Tem inimizade entre nós. Eles não falam com essas palavras, mas eles suspeitam de Davi. Essa pessoa matou o filisteu, matou muito. Está na retaguarda. Cantaram sobre ele. Não queremos. Tá? E tem um tema, gente, que segue a Bíblia toda, que é exatamente isso. Que Paulo escreveu em 1 Coríntios. Não tem compatibilidade, luz e trevas. Isso é na Bíblia toda. Que compatibilidade há entre luz e trevas? Não tem comunhão, não tem harmonia. 2 Coríntios, né? Não dá. Não dá para ter harmonia. Eu vou fazer um documento, Paulo. Eu estou juntando tudo isso em um documento para mandar. Até faltam 2 capítulos só para terminar. É um livro. Faltam 2 capítulos para terminar e eu mando, depois de terminar o 1 Samuel, eu mando tudo isso. Gente, analogia. Porque aqui nós temos assim, eu vou colocar em contraste, mas não tem tipo de Cristo aqui em Davi. Há um contraste que eu vou mostrar, mas há analogias. E o Ailson comentou sobre Pilatos aqui, e teve uma fala de Pilatos, um ímpio, que Aques também falou para Davi. Só que Jesus não tinha nele falta alguma. Davi tinha, estava enganando. Qual foi a fala que é semelhante? Eu não vejo nele crime algum. Pilatos falou isso e Aques falou isso. Só que Aques falou de alguém que tinha crime, estava enganando. Pilatos falou de alguém que não tinha crime. Mas 2 ímpios falaram, eu não vejo nele crime algum. Aques falou isso de Davi. Então tem uma analogia, veja, não é um tipo, porque Davi é um antitipo aqui, é um contraste. Davi tinha culpa no cartório aqui, né? Olha lá. A analogia é que nos 2 relatos tem ímpio falando, eu não vejo nele crime algum. Outra analogia interessante que eu achei é a misericórdia pactual de Jesus para com a tolice do seu povo. Pedro se meteu numa enrascada de tolice, né? Ele negou Jesus 3 vezes. Ele foi incrédulo. Mas Jesus abandonou ele? Restaurou ele. Né? Então eu vejo uma analogia com a restauração de Deus, o livramento de Deus a Davi, do tipo, Davi, você é meu, eu não vou deixar. Com Jesus, a misericórdia de Jesus fala com Pedro, Pedro, você é meu. Ele até fala, eu roguei por ti para que Satanás não te peneirasse. Não vai, você não vai, Pedro, você não vai. Porque você é meu. Então você tem essa analogia. E não fez isso com Judas. Saul. Davi escapou ileso de seu pecado. Não devia pagar por isso. Ah, é? Ah, você também escapou ileso do seu pecado pela cruz, meu querido. Não fique bravo com Davi, não. Davi devia ter pagado pelo que fez. E você? Não, né? Deixa quieto, né?
Porque a misericórdia de Deus nos alcançou em Jesus, que nos poupou da consequência maior do nosso pecado. Jesus pagou para que nós saíssemos ilesos do nosso pecado. Misericórdia de Deus para conosco, como Deus teve com Davi. Ele saiu ileso da tolice dele. E o contraste que eu vejo é... Saiu um meme aqui. Peraí, deixa eu corrigir. Diferentemente de Davi, Jesus não escapou ileso. Então, o contraste, nós temos um rei que escapa ileso de sua tolice. Jesus não escapou ileso das nossas tolices. Ele se fez pecado por nós e Deus o puniu por nós. Que texto evangélico, não é? É um texto evangélico que mostra a graça de Deus para com todos, livrando-nos da inimizade, da amizade com o mundo, de serem captados pelo mundo, de viverem com filisteus, e está tudo bem. Pois é, dessa forma que você falou aí, o Davi, mesmo no momento de fraqueza dele, fez essas coisas, e nós aqui do outro lado, falamos, esse cara pisou na bola, né? Igual a gente costuma de falar com o povo de Israel lá no deserto. Só reclamando, e a gente fala, que povinho, hein? E nós somos iguais. Somos iguais. Por isso nós precisamos de alguém que seja maior que Davi, que faça por nós o que a gente não consegue fazer. Essa é a graça de Deus no Evangelho. Ele fez por nós. Ele nos livra de nós mesmos, das nossas encrencas que a gente se mete, nos trazendo para Ele. Que Deus maravilhoso, né? Esse é um texto muito bom. Agora, gente, semana que vem Davi está voltando para a cidade dele em Ziclag. O que será que vai acontecer? Ele vai chegar lá. O que vai acontecer? E lá em cima, no norte da batalha, o que vai acontecer? Nós temos Davi chegando a Ziclag e nós temos Saul batalhando lá com o Filisteu. E assim vai terminar o 1 Samuel. A gente já sabe que Saul vai morrer, isso. Agora, o que Davi vai acontecer lá em Ziclag, cenas da semana que vem. Não perca o próximo. Não perca. E bom, gente, pode parar o vídeo, por favor. Vamos orar para encerrar. Dani, bom